Bem, meninos, Adam Driver, como Charlie, é um diretor de cinema. E Scarlett Johansson, como Nicole, é atriz famosa. Na vida real, o diretor, Noah Baumbach, é filho de atores, também diretores, gente ligada ao cinema. E por isso o filme tem um toque meio de quem já viu muita peça na Broadway, e ele é um cara que fez bastante filme a respeito de relacionamento, como é história de um casamento, que como tal nem sempre dá certo. Existe até uma lenda que diz que mesmo você sendo casado por muito tempo, você não conhece o outro exatamente como ele é. E tem outra lenda que diz que basta você se separar para conhecer com quem você casou. Enfim, nos relacionamentos, mesmo você gostando, amando, sendo a mulher da tua vida, o homem da tua vida, vão existir brigas, as diferenças, ideias diferentes, vontades, modo de pensar, de viver, objetivos, e a convivência é craque em desgastar essas relações. Vem os filhos, o dia a dia, dinheiro, todos esses problemas. Isso tudo aparece no filme. Ele é bem aconchegante nesse aspecto, ele é bem humanizado. Você percebe o dia a dia das pessoas e, portanto, você tem que entender que depois dessas escolhas e de tanto florescer as coisas boas e as difíceis, você acaba entendendo que não é hora de imaturidade. Né? Você tem que colocar essas coisas à margem da relação e pesar, ver o que é mais interessante e o que vale mais a pena. E como a vida vai ficando confusa, difícil, às vezes abandonamos essa consciência, porque entra no lugar disso tudo, infelizmente, o egoísmo, a vaidade, você esquece do valor que você dá para aquela relação, para a pessoa que está do seu lado. E quando você vê, você colocou tudo a perder. Mas o pior ainda está por vir. Eles resolvem se separar. E nós acompanhamos também a tristeza da criança, né? A dificuldade que é encarar tudo isso. Eles pensam, num instante, que não vão precisar de advogados. E a coisa não é tão simples assim, né? Tudo vai se desmantelando aos poucos, os sonhos, e vai ficando no lugar a dificuldade de resolver como e onde morar, como que a criança fica, que dia que a criança vai e fica com quem fica, se é com o pai, com a mãe, e assim vai, cachorro, papagaio, e tudo isso acaba levando os dois para procurar um advogado e para se conhecerem melhor. Ele tem bastante surpresas com tudo que acontece. A grana vai ficando curta, por mais que eles estivessem bem, mas ele ainda estava num momento de ascendência de carreira, e tudo isso aparece com bastante sintonia no filme, sabe? Que você acaba entendendo, né? Tem umas cenas interessantíssimas que ele está num momento constrangedor, parece que eles ficam estranhos de repente um para o outro, e de repente ele pergunta para ela, tudo bem com você? Você está bem? E ela, com um olhar bastante triste e até tímida, ela diz, bem, nada além disso. Então você vê a tristeza, né? No entanto, a essas alturas, eles já se machucaram muito, profundamente. E o sangue que escorre fica difícil de estancar. A dor vem lá de dentro, o sangue parece que machuca lá dentro. Nós humanos somos muito estranhos, na verdade. E a gente tem a capacidade de ofender o outro. O filme mostra muito isso, de cutucar no ponto fraco
a pessoa, de ignorar quem você gosta. E quantas vezes falamos não, mas a verdade é que queremos falar sim. Quantas vezes nos despedimos, mas queremos ficar. Quantas vezes a gente nega um abraço, um beijo e não está, entre aspas, nem aí com o outro. Enfim, a gente magoa, é magoado. E por burrice, por ego, por todas essas coisas que o filme vai mostrando. E tem um instante também que você vai ver com uma música lindíssima, que é Devastador, que ela pensando, e tem uma cena delicada, bonita, que eles ainda têm uma ligação, apesar desse sangue todo, né, que é fictício na minha cabeça, é o sofrimento. Então é preciso continuar a vida, né, com filho, sem a luz que a gente via na vida antes, sem tanta graça, apanhando mesmo, né, amaciando a carne, a alma, né, os desejos e tudo mais que uma separação provoca em nós. Bom, em alguns casos dá para salvar pelo menos tudo aquilo que a gente tentou edificar, que foi ter uma família, o filho, já que ele está no meio disso tudo. E precisamos tocar a vida meio na base do vai do jeito que dá. O filme tem momentos, como eu já disse, teatrais. Óbvio, um é diretor de cinema, ela é atriz. E lá na frente, quando isso tudo começou, eles então jamais imaginariam que iam enfrentar os advogados. Aliás, aí é um lance muito legal do filme também, que mostra como eles são avarentos, como eles... Você precisa ter um advogado quando você se separa. E tem que ter o advogado seu ou o advogado dela, porque nem os advogados se entendem muito. Então você tem que prestar atenção nesse lance que o diretor exalta no filme, que é bastante interessante. Bom para os advogados verem e para quem precisou usar advogados na vida e ver como é que é bom para tosse. Mas, ainda mais quando se trata de pessoas famosas, conhecidas, ricas, e que eles também querem faturar, cada um na sua parada, né? E mostra também o interesse deles, a projeção, a vaidade, porque o nome fica ali toda hora, né, aparecendo e tal. E tem umas cenas fantásticas quando eles estão na corte, que é um ponto alto do filme, e é uma lavação de roupa suja que é constrangedor para a gente que assiste e para eles que estão vivendo isso. A Nicole passa até assim uma angústia, uma coisa horrível. Ele também percebe, ele diz, meu Deus, onde que a gente chegou? E isso é muito forte no filme, muito forte. É um drama, né? Bom, eles não recuam mesmo assim. Eles ainda vão para uma cena também de discussão que é devastadora, é fortíssima. Ali você vê que eles se gostam, mas eles estão assim, muito rasos, muito pequenos no sentimento e não abrem mão dos desejos e vontades que eles passam a ter. E é uma cena incrível também. Tem outro momento que é surpreendente quando eles estão nessa porrada em cima um do outro. Ela fala de uma traição e ele desmonta ela ali naquele momento. Ele fala, poxa, isso não significou nada para mim, você também não queria mais transar comigo. E ela fica um pouco assustada, surpresa. E para nós que estamos assistindo o filme aqui do lado de fora, a gente sabe que essa pulada de cerca dele não teve a menor importância. Ele é homem, foi lá para a guerra e ele estava na dele, né? Estava numa seca em casa, com tudo acontecendo de ruim. Ele foi para fora e ela descobriu, evidentemente. Mulher sempre descobre essas coisas, né?
Bom, falas muito duras, porrada na parede, cena forte e na verdade, a traição neste instante do filme não quis dizer absolutamente nada. Então, eu acho bastante interessante você assistir. Na verdade, cada um olha para o seu umbigo, desde os advogados até o casal interessado que foi feliz, que se divertia, que gostava de tanta coisa junta, de um abraço, de estarem perto, um lutava pela carreira do outro, e por besteira, por orgulho, teimosia, burrice, sei lá o que, se separaram. E, apesar do drama todo, eles seguem vivendo. Vamos seguir também, mas com mais consciência, tá bom? Até o próximo. Mua!